Olá, galerinha, tudo bem? Estão prontos para mais uma aulinha de matemática aqui do nosso canal CPF Play? Então se acomoda aí na sua cadeirinha que a aula vai começar. Roda a vinheta. Galerinha, a nossa aula de hoje vai se tratar da divisão. Iremos entender como funciona esse processo de divisão. Para a aula de hoje, nós iremos falar sobre as ideias de divisão. Vamos entender como funcionam essas ideias, assim como a gente entendeu as ideias de multiplicação. Então, para compreender um pouco as ideias da divisão, nós iremos falar um pouco dos termos da divisão. Você está vendo aí na imagem que nós temos os termos da divisão. Perceba que cada número possui um nome, ou seja, possui um termo. Nós temos o dividendo, o divisor, o quociente e o resto. É muito importante que você aprenda onde cada um fica no seu devido lugar. E galerinha, a divisão é a operação inversa da multiplicação. Nós vimos isso no nosso conteúdo passado. Assim como a multiplicação é a operação inversa da divisão. Então, quando eu tenho 24 dividido por 6, nós temos como resultado 4. É a mesma coisa de nós multiplicarmos 6 vezes 4, que também vai dar 24. Ou seja, utilizamos a operação inversa. Agora, chegamos em um ponto da nossa aula que, se você tem alguma dúvida sobre o que é divisão, como dividir, você vai precisar prestar muita atenção. E você que já domina a divisão, que já conhece a divisão, vai ter que prestar também muita atenção para não dar bobeira. A nossa primeira ideia de divisão é a ideia de repartir igualmente. Vejamos o exemplo. Daisy, Benjamin e Murilo ganharam 12 balões para distribuir entre eles. Com quantos balões cada um deles ficará? Perceba que nós temos 12 balões, que será dividido entre 3 pessoas, e a gente vai encontrar com quantos balões cada um irá ficar. Agora, se você não souber essa divisão de cabeça, não tem problema. Olha a tabuadazinha do 3. Onde é que na tabuada do 3 eu vou ter um número que multiplicando vai dar 12? Encontrou? Isso mesmo. Nós vamos ter como resultado 4. 4 vezes 3 é igual a 12. Cada um ficará com 4 balões. A nossa segunda ideia de divisão é a ideia de quantos cabem. Olha o exemplo. Duda tem 60 ovos para colocar em caixas. Em cada caixa cabem 6 ovos. Quantas caixas Duda utilizará para embalar os 60 ovos? Seguindo o mesmo raciocínio do exemplo passado, nós iremos pegar o número 60 e dividir por 6. Por que não vai ser ao contrário, tio João Paulo? É bem simples. Nós sempre iremos pegar o número maior e dividir pelo menor. E agora, olhando na tabuadinha do 6, qual é o número que multiplicado por 6 vai dar 60? Isso mesmo, o número 10. Logo, Duda usará 10 caixas. A última ideia que nós temos de divisão é a ideia de associação. Olha o exemplo. As 48 cadeiras de um teatro estão dispostas em fileiras e colunas. Se são 8 fileiras, quantos são as colunas? Seguindo o mesmo raciocínio, nós iremos pegar 48 e dividir por 8. Se não souber de cabeça, tudo bem. Vai na tabuadinha do 8 e procura o número que multiplicado por 8 vai ser igual a 48. Você vai encontrar o número 6. 8 vezes 6 ou 6 vezes 8 é igual a 48. Ou seja, são 6 colunas e 8 fileiras. Dentro de uma divisão, nós temos aquelas divisões que são ditas como divisões exatas e as divisões inexatas. Vamos olhar o exemplo. Na divisão exata,
o resto é sempre zero. Vejamos, 24 dividido por 6 é 4, porque 4 vezes 6 ou 6 vezes 4 é 24, resto zero. Ou seja, nós temos uma divisão exata. Mas nem toda divisão ela vai ser exata. Por exemplo, nas divisões inexata, o resto vai ser diferente de zero. E tio João Paulo, quando é que uma divisão vai ser inexata? Como é que eu sei disso? Uma divisão será inexata quando o seu resto for diferente de zero. Olha o exemplo. 20 dividido por 6 é uma divisão inexata. Por quê, tio João Paulo? Olha só, gente. Se você for na tabuada do 6 e procurar um número que multiplicado por 6 vai ser igual a 20, você não irá encontrar. Porém, você encontrará um número que irá se aproximar mais do 20. Qual é o número? O número 3, porque 6 vezes 3 é 18. Mas, tio João Paulo, eu tenho 6 vezes 4, que é 24. Não pode passar. Sempre tem que ser ou resultado exato ou se aproximar. Ou seja, o 3 é o número que mais se aproxima do resultado 20. 6 vezes 3 é 18. 18 menos 20, a gente tem um resto 2. E nós temos uma divisão inexata. E é isso aí, galerinha. Nossa aula chegou ao fim. Espero que você tenha compreendido o conteúdo. Se não tiver compreendido, volta um pouquinho, estuda sempre a tabuada e tenha em mente, divisão é a operação inversa da multiplicação. Até a nossa próxima aula aqui no nosso canal CPF Play. Tchau, tchau, galerinha.